Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O Rubem tá com saudade, veio aqui hoje pra cultuar junto com vocês. E quero saber como é que vocês estão, se vocês também estão com saudade. Se vocês têm assistido ao culto infantil, né? Semana passada a tia Josi começou, né? Deu início a uma série. E que série é essa? Vocês lembram? O Filho de Deus. Esse é o tema da série. E o nosso tema tem um versículo, certo? E vamos ver se vocês sabem o versículo. Vou estar esperando vocês falarem. 1, 2, 3. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá então, mas eu vou repetir ele e aí para vocês memorizarem mais, tá bom? Diz assim o versículo, ó. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4,15. Esse é o nosso versículo tema, tá bom? E hoje o tio Rubem vai estar falando um pouquinho sobre Jesus e o plano de salvação. Para isso, pegue lá a sua Bíblia, pra gente começar aí o nosso momento. Esse versículo que a gente vai ler agora, acho que muita gente sabe de cor, mas vamos abrir lá em João 3,16. João 3,16. A gente vai fazer esse comecinho para orar, pedir perdão pelos nossos pecados. Então abra a sua Bíblia em João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus, ele amou o mundo de tal maneira, de maneira grandiosa, que ele entregou seu Filho para morrer por nós, por mim e por você, para que nós tivéssemos vida eterna. A gente vai descobrir mais sobre isso durante a história, tá bom? Mas nesse momento, queria pedir para que você fechasse seus olhos e repetisse tudo que o titio vai falar, tá bom? A gente vai pedir perdão pelos nossos pecados e pedir para que Deus venha falar aos nossos corações mais uma vez. Feche seus olhos e repita o que o tio vai falar, tá bom? Querido Deus, obrigado pelo teu grande amor. Assim como lemos, sabemos e reconhecemos que o Senhor nos ama. Obrigado pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias que se derramam sobre as nossas vidas. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, por mentirmos muitas vezes. Que o Senhor purifique o nosso coração. Mais uma vez, obrigado por esse grandioso amor que nos perdoa, nos guarda e nos santifica. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bora lá? Antes da gente ainda começar a nossa história, vamos fazer o nosso momento de louvor? Agora vai ter uma musiquinha pra vocês ouvirem, que mais pra frente vocês vão entender mais e mais essa musiquinha. Mas ela vai falar sobre o meu coração era sujo, mas Cristo entrou. Vamos ver então essa musiquinha? Vamos lá, vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, lá, lará.
dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ah, que gostoso louvar o Senhor. Ainda mais sabendo que, apesar do nosso coração estar sujo, Jesus entrou ali no nosso coração e nos purificou de todo o mal. Graças a Deus por isso. E vamos de mensagem. Para começar, crianças, vamos lá. O que vocês pensam que é amor? A gente fala bastante sobre o amor. Só hoje a gente já comentou várias vezes sobre o amor. Mas vocês, o que vocês pensam quando ouvem a palavra amor? Ela é uma palavra muito usada. Mas a gente pode saber que amor é o que os casais devem sentir, o que o papai e a mamãe devem sentir um pelo outro, o que um amiguinho deve sentir um pelo outro, os irmãos, eles devem se amar. Mas por que a gente tem que desenvolver esse sentimento de amor? Porque Deus é amor. Isso mesmo. Deus é amor e Ele nos criou à imagem e semelhança dele. É por isso que a gente pode amar. A maior demonstração de amor foi dada por Deus. Vamos ver então como isso aconteceu? Bom, a nossa história então, ela vai se dividir em 3 partes. E depois ainda o tio vai contar mais uma história pra vocês. Pra vocês também poderem contar pros seus amiguinhos e ser de uma forma diferente. Mas em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a criação. E o que a gente sabe sobre a criação? A gente sabe que Deus criou o mundo perfeito, né? Ele criou o Jardim do Éden ali com os animais, o mar, o céu, as estrelas, o sol. Tudo era perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Deus criou o homem e as coisas continuaram sendo lindas, perfeitas. Porém, algo aconteceu. E acho que vocês sabem o que aconteceu. Algo horrível aconteceu. Adão, o primeiro homem criado, era representante de todos os outros homens. Então, se ele pecasse, automaticamente todos nós nasceríamos em pecado. E foi aí que aconteceu. Deus disse a Adão que ele podia comer do fruto de todas as árvores que tinham, menos da árvore que estava no meio do jardim. E aí Adão foi lá e desobedeceu. Adão e sua mulher desobedeceram. Eles podiam comer de todas as árvores que tinham ali distribuídas no jardim, mas Deus especificamente pediu para que eles não comessem a que estava no centro. E eles desobedeceram. E por causa da desobediência, tudo aquilo que era perfeito acabou caindo. E esse é o momento de queda. Então a gente falou sobre a criação, que era tudo perfeito, mas aí Adão e Eva pecaram e esse é o momento de queda. Então, a partir desse momento de queda, o homem, naquele momento, teve essa separação de ter o contato com Deus. Porque lá na criação, Adão e Eva podiam ter o contato com Deus tranquilamente, eles eram conectados. Mas a partir do momento em que o homem pecou, ele se afastou do seu Criador. E tudo começou a mudar. Os seus desejos passaram a ser maus. Antes, lá na criação, ele queria cuidar da criação, ele queria trazer carinho para aquilo, mas a partir de agora, acabaram surgindo mudanças de pensamentos. E aí ele maltratava a natureza, por causa do pecado, várias coisas ruins começaram a entrar no mundo. E aí a nossa tendência é sempre de desobedecer ao Senhor. E aí cada vez que a gente peca, a gente vai se afastando de Deus, né? O homem ele foi criado para ser amigo de Deus, mas acabou se afastando e ficou completamente longe dele. Mas vocês acham que Deus deixaria isso acontecer? Deus deixaria que essa situação continuasse assim para sempre? Na verdade, Deus permitiu que acontecesse essa separação. Mas vocês acham que aquele Deus que a gente falou, que é infinito em amor, deixaria que essa situação continuasse para sempre? Que a gente sempre vivesse em pecado, sempre vivesse desobedecendo? Não, né? A resposta é não. O Senhor não permitiu que o homem que ele ama tanto continuasse longe dele. Mas Deus é santo e o pecado precisava ser punido. Alguém teria de pagar pelo pecado e vencê-lo. Para isso, então, era necessário que um homem morresse. Vocês já estão sacando aí a ideia, eu sei.
e que o sangue dele fosse capaz de limpar os pecados de todo o povo que Deus escolheu para amar. Porém, esse sangue precisava ser puro. Como é que será que isso seria possível? Se todos nós somos pecadores, se todos os homens são pecadores, como é que um sangue ia ser tão puro para poder nos purificar desse mal? E aí que entra a nossa terceira parte, que vai falar sobre a redenção. Então nós falamos sobre a criação, a queda e agora a redenção. Deus, em um ato de amor extremo, ele decidiu enviar seu próprio filho, Jesus, para se tornar homem e assim morrer pelos pecadores. Os pecadores que Deus ama tanto. Jesus nasceu e viveu como um homem. Porém, ele não pecou em nenhum momento. E ele morreu e derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Muitos deveriam pensar que Jesus estava derrotado ali naquele momento da morte. Mas a verdade é que Jesus é poderoso e nem a morte pôde vencer ele. Nem a morte pôde vencer o que Jesus estava fazendo, porque ele é tão poderoso e nem a morte pôde ganhar dele. Por isso, ele ressuscitou, vencendo a morte, o pecado e tudo aquilo que nos separava de Deus. Jesus trouxe a nossa conexão de volta com Deus. Isso é a redenção. A nossa vida foi comprada por Deus com o sangue de Jesus, aquele sangue puro. E nós precisamos amar o Senhor, pois Ele já demonstrou esse grande amor por nós. Foi lá na cruz que foi o maior momento de amor, a maior demonstração de amor foi feita na cruz. Porque Deus ele decidiu nos amar, não foi isso que a gente leu? Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu enviar seu Filho para morrer no nosso lugar. A redenção de Jesus é muito grande. Ela é para a nossa vida, para toda a criação que foi afetada pelo pecado. Ela ainda não acabou, porque nesse mundo a gente ainda vive com a presença do pecado. A gente ainda tem os nossos pecados. Mas vai chegar um dia em que o pecado já não vai mais existir e a gente vai estar vivendo no céu de forma santa, de forma plena, e nós viveremos conectados com Deus eternamente. Essa é uma história de amor emocionante. É a história da nossa vida. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas tem mais uma historinha muito legal de contar tudo isso que a gente contou em 3 tópicos, mas de forma diferente. Que é o mistério do guarda-chuva. Quantas coisas vocês veem aqui? 5, né? Que guarda-chuva bonito. Mas vamos descobrir o que essa história quer dizer. Bom, um menino estava andando pela rua, pelo bosque, quando andava com seu guarda-chuva enorme. E aí as crianças, os pais começaram a reparar e falar: nossa, parece que é um guarda-chuva que está andando sozinho. Será que é isso mesmo? Que estranho. E era um guarda-chuva enorme, bonito, chamava a atenção de todo mundo. E todo mundo queria saber, né? O que será que esse guarda-chuva representava? Então o menininho percebeu o que estava acontecendo, parou, deixou o guarda-chuva no chão e falou assim: vocês querem saber a história do meu guarda-chuva? Vocês querem descobrir o que esse guarda-chuva representa? E todo mundo muito curioso falou: vamos lá, bora descobrir. Bom, então ele foi contar sobre as cores do guarda-chuva, o que elas representavam. E ele começou com a cor dourada, essa cor aqui. E ele começou dizendo que, tá vendo essa cor? É a cor dourada. Ela nos lembra do céu, porque lá as ruas são de ouro. O céu é um lugar lindo e perfeito, onde não existe tristeza. O céu pode nos lembrar de como era na criação. Lembra que a gente falou sobre a perfeição da criação? E aí ele contava que as ruas lá do céu lembram essa cor aqui, ó. A cor dourada, a cor de ouro. E é importante saber que no céu, lá é tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Lá não existe o pecado. E as coisas são maravilhosas. É o lugar onde Deus se encontra. E as crianças ali ficaram maravilhadas com as coisas que o céu tem, que o céu vai nos apresentar, e todos perceberam que lembravam a criação, que o céu lembrava a criação onde tudo era perfeito, inclusive nós fomos criados para ser perfeitos, e é onde Deus quer que nós estejamos. E aí ele falou: vamos para a próxima cor? A próxima cor então era o preto. E as crianças falaram: mas o que seria essa cor? O preto lembra a escuridão. Lembra que quando nós pecamos, nós queremos nos esconder, nós queremos
nós ficamos com vergonha e queremos ir pro nosso canto e ficar com vergonha disso. O preto lembra isso. Lembra a briga dos amigos. Lembra quando nós estamos rindo de um amiguinho. O preto relembrava isso. O preto representa o pecado, ele explicava. O preto é o que nos afasta de Deus. É aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nós temos feito que em pensamento, em ato, que tem nos afastado mais de Deus. E ele falava sobre o pecado nesse momento. E ele contava para as crianças que nenhum pecado entrava no céu. E que nós éramos pecadores. E nós não entraríamos no céu se continuássemos cometendo pecado. Não teria o que nós fizéssemos que pudesse nos libertar desse pecado. Mas, ele falou, mas vamos continuar essa história? Essa cor aqui é a vermelha. Foi isso que nos salvou do pecado. O vermelho representa o sangue puro de Jesus que foi derramado na cruz para nos salvar. Deus decidiu, como a gente já sabe, enviar seu Filho para morrer no nosso lugar. No lugar da nossa escuridão, daquilo que estava ocupando o nosso coração. E aí, o sangue de Jesus veio para nos libertar. Veio para mostrar que o grande amor dele realmente nos liberta e mostra que ele, em seu grande amor, fez com que nós pudéssemos viver e viver conectados com o Pai mais uma vez. E as crianças, naquela hora em que tinham visto a cor preta, tinham ficado preocupadas porque o pecado nos separava de Jesus, mas nesse momento onde eles viram o vermelho, eles ficaram assim, nossa, graças a Deus que nos amou e pode nos libertar com esse sangue precioso. E aí depois ele falou, além do vermelho tem o branco. O branco é como o coração de vocês ficou depois desse sangue derramado. Depois que o sangue de Jesus foi derramado, depois que a maior demonstração de amor foi feita, o coração de vocês agora pode ficar branco. Vocês estão livres mais uma vez. E é preciso confiar em Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos confiar para que os nossos corações continuem brancos. É necessário que você reconheça todas as vezes que você é um pecador, que você precisa, você carece do cuidado de Deus todos os dias. É necessário que você ore, que você leia a Bíblia, que você reconheça os seus pecados diante de Deus, reconheça que você é um pecador e você precisa de um coração limpo e puro. Naquele momento, as crianças todas separaram um momento para orar, para pedir perdão pelos seus pecados e reconhecer o quanto são pecadores, reconhecer esse grande amor de Deus e agradecer por isso. E aí, eles ainda leram, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto que a gente leu lá, eles mais uma vez reafirmaram desse amor grandioso que nos salvou. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas falta uma cor, não falta não? Isso mesmo. Todas as crianças também perceberam que faltava uma cor. Ele falou, vamos falar sobre a cor verde então. A cor verde representa aquilo que ainda pode crescer. A grama, as árvores, a natureza. Aquilo que ainda vai crescer. Representa que nós precisamos continuar crescendo em graça, continuar orando, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, nós precisamos frequentar a igreja, sei que nesse tempo é difícil, mas nós precisamos assistir ao culto infantil, nós precisamos falar de Deus para os nossos amigos. É isso que a cor verde representa. Representa que nós continuemos crescendo em graça com o Senhor, crescendo em aprendizado, fazendo com que Ele venha ser o nosso amigo a cada dia mais. E aquilo animou as crianças, deixou as crianças muito felizes em saber dessa boa notícia. Essa notícia que é o Evangelho. E aquele menininho do guarda-chuva lembrou todos os outros. Se você gostou dessa história, você precisa contar dessa história para os seus amigos. Você tem que lembrar de testemunhar Jesus. Isso a cor verde também representa. Quando a gente testemunha Jesus, a gente continua crescendo cada vez mais e é o que o Senhor quer para nós. É que nós cresçamos juntamente dele, é para que nós estejamos conectados mais uma vez com ele por causa desse amor grandioso. A gente precisa espalhar desse amor para as pessoas. Certo, crianças? Nós precisamos lembrar que foi um ato de amor grandioso e você pode demonstrar esse amor em suas atitudes, obedecendo seu pai, estudando a Bíblia, orando,
ajudando seus colegas, sendo estudioso, cuidando da natureza. Você fazendo essas coisas, com certeza você vai fortalecer a sua amizade com Deus e fazer com que essa história de amor continue sendo uma história de amor contada e ainda mais bonita. Mas lembre-se, não fazemos as coisas certas para conquistar o amor de Deus, mas porque Ele nos ama. E a Ele todo o nosso amor e toda a nossa vida, que nós possamos entregar a nossa vida na mão do Senhor, para que Ele possa continuar cuidando e que assim nós possamos um dia estar juntos no céu em santidade, em plenitude, mas aqui na terra nós possamos continuar crescendo assim como a cor verde representa. Possamos perdoar os nossos pecados todos os dias e reconhecer desse amor grandioso. Vamos orar nesse momento, crianças? Feche seus olhos, o tio vai orar, vocês possam acompanhar a oração. Deus, obrigado por essa história, ó Pai. Obrigado por essa história de amor tão grandiosa. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor continua demonstrando amor para com as nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nunca nos deixou. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco através dessa história. O Senhor continua falando conosco todos os dias. Nós queremos te obedecer, ó Pai. Nós queremos nos livrar do pecado. Nós queremos estar com os corações limpos, ó Pai. E nós queremos te dar graças nesse momento. Queremos demonstrar gratidão ao Senhor por esse amor tão grande, ó Pai. Por esse sacrifício, por esse sangue derramado, esse precioso sangue, ó Pai. Nós não poderíamos fazer nada, mas o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos salvar, ó Pai. Nós te agradecemos e queremos, ó Pai, que o Senhor venha ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós nos entregamos em Tuas mãos e te pedimos para que o Senhor nos capacite para continuar falando da Tua palavra, para continuar espalhando dessas boas notícias, desse amor grandioso que faz com que os nossos corações estejam mais felizes, mais leves, mais alegres na Tua presença. Nos ajuda, ó Pai, a compreender mais e mais o Senhor e a falar desse amor para os nossos amigos também. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e te pedimos mais uma vez para que o Senhor venha fazer com que a nossa intimidade venha a ser acrescentada dia após dia. Com perdão dos nossos pecados nós oramos. Amém. Amém, crianças? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, que essa palavra tenha vindo de encontro ao seu coração. E faz o seguinte, pega essa mensagem e compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Manda para todo mundo, vai distribuindo essa história, tá bom? Porque a gente precisa contar do amor de Deus. O amor de Deus é algo lindo, maravilhoso, que precisa ser contado, tá bom? Um beijo do tio Ruben. Quero ver você compartilhando essa história durante essa semana, hein? Deus abençoe e até mais. Queridas crianças da nossa igreja, nós nos alegramos de você ter ouvido essa mensagem, que Deus tenha falado ao seu coraçãozinho e abençoe você e toda a sua família. Nós vamos derramar a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus continue a abençoar você a cada dia. E agora, queridos e queridas, crianças de Jesus, que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a felicidade, a paz do Espírito Santo esteja com cada coraçãozinho e com cada um de vocês e com todas as crianças de Deus espalhadas pela terra, hoje para sempre. Amém e amém. Um abraço, Deus abençoe. Tchau! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue tão
Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida